Um jovem renasceu como um nobre em um mundo de fantasias com a habilidade única de avaliação em um reino onde a autoridade do Império Summerfort vem diminuindo, dando origem a uma rebelião. E enquanto os nobres se fortaleciam, o governador de Misian teve sua vida tirada, fazendo com que Misian fosse dividida em duas facções, a do filho mais velho Kouran e o mais novo Vazmark, que se autoproclamou herdeiro. Mas Kouran estava mobilizando tropas para destruí-lo, e um de seus aliados seria Ars Lovent, o senhor de um pequeno domínio chamado Lamberg, que partiu para o Conselho de Guerra. E aqui estamos nós com a segunda temporada de Tensei Kizoku. Se você ainda não assistiu a primeira, é só clicar no card que tá aparecendo aqui ou no link da descrição, vai estar em algum lugar aí, pra assistir a primeira temporada completa. E pra iniciarmos a segunda da melhor forma, é só deixar a sua inscrição, além de curtir e comentar bastante, pra não ficar de fora desse mundo de fantasias. Mas chega de papo e bora pro anime. Ars e seu grupo pegam a carruagem com destino à conferência de guerra, mas antes eles decidem olhar o oceano, já que Charlotte nunca tinha visto o mar e ela acaba provando a água, fazendo Mireille dar risada. Então as duas conversam sobre as várias viagens de Mireille e Ars promete que quando a guerra acabasse, eles iriam conhecer vários lugares juntos, deixando Charlotte empolgada, e Mireille nota que Ars realmente tinha o talento de conquistar as pessoas, mas eles acabam sendo obrigados a fugir de um homem depois que Charlotte usou explosão no mar, e com isso eles chegam ao castelo de Sampler, onde vários nobres estavam reunidos, e com a chegada de Ars começam os comentários maldosos sobre o motivo de convidar um senhor de um domínio remoto para tal conferência. E Kouran finalmente chega, e ao cumprimentar Ars, ele fica surpreso ao ver Mireille. Afinal, ela era a antiga conselheira do governador, e Kouran lembra que a última vez que a viu foi quando ela recusou sua oferta, já que queria sair da política. E ela responde que não se importava de tentar uma última vez com o garoto, que seria um mestre mais adequado que ele, fazendo Kouran dar risada. Afinal, ela não tinha mudado, mas um dos nobres alerta que ela era parente do braço direito de Vazmark, poderia ser uma espiã, o que Kouran não acreditava. Afinal, ela estava a serviço de Ars, a quem pediu ajuda, por confiar em suas habilidades, então não iria tolerar nenhuma grosseria com os dois. E além disso, Mireille serviu de forma brilhante ao último governador, então precisavam de sua habilidade para vencer. E dessa forma, damos início ao Conselho de Guerra, onde é dito que Vazmark possuía uma infantaria maior, apesar das tropas de Kouran serem mais habilidosas, mas os comandantes de Vazmark eram mais talentosos, o que estava atraindo os nobres neutros para o seu lado. Então não tinha como dizer quem estava em vantagem, mas se realmente querem estabelecer uma nação independente, então derrotar Vazmark seria prioridade. E um dos nobres sugere que tomem a cidade de Bertudo, que seria uma das três maiores, assim como Sampler e Arcantes, e ao conquistá-la poderiam reconquistar alguns nobres, o que todos concordam, exceto Ars, que nota que algo estava errado e pede a opinião de seus companheiros. E Rietz pede que Mireille tome cuidado no modo de falar, mas como o destino de todos dependia disso, Ars pede que ela seja direta. Então Mireille questiona se eles eram burros, deixando todos revoltados, mas Kouran pede que ela continue, e Mireille responde que desse modo acabariam perdendo, afinal não importa se as tropas eram boas ou se tinham riqueza, já que sem os comandantes dignos não teriam a mínima chance. E sobre Vazmark, ele era um covarde que se esconde atrás do disfarce de perfeccionista e não moveria um dedo a menos que tenha 100% de certeza da vitória, ou seja, era uma coincidência que todos ainda estejam vivos. E numa guerra como essa, Vazmark venceria em 7 de 10 casos, deixando todos indignados, mas ela continua falando que para invadirem Bertudo precisariam de uma tonelada de tropas, o que deixaria Sampler indefesa, e caso eles tomem esse lugar, Kouran estaria perdido, já que teriam que voltar correndo, mostrando sua falha em conquistar Bertudo, o que faria mais nobres se juntarem ao lado de Vazmark. E Kouran responde que finalmente conseguiram uma avaliação objetiva e concorda com tudo que ela diz, mas ainda queria vencer a guerra a qualquer custo, e pergunta
pergunta se ela tinha alguma ideia. Então Mireille manda Russell falar o seu plano, fazendo os nobres questionarem como uma criança poderia bolar um plano decente, mas Coran queria ouvi-lo, então Russell começa a falar que tomar Bertudo era um bom plano, mas existia a chance de Sampler ser atacada, e por isso precisavam de um meio para bloquear o inimigo, fazendo eles acreditarem que se saírem de Arcantas seriam atacados dos dois lados, atraindo a província de Paradile para a briga, fazendo com que pensem que Paradile atacaria Arcantas, o que todos achavam impossível. Afinal, eles juraram lealdade à família imperial e com certeza ouviram sobre o desejo de independência de Misian, então nunca ajudariam. E por isso Russell queria solicitar um intermediário entre eles, que seria o imperador de Summerfort, surpreendendo a todos. E ele continua falando que deveriam subornar o imperador, mas os nobres duvidavam que o dinheiro mude algo, fazendo Rietes questionar se tinham certeza. Afinal, o imperador era um garoto de 17 anos, que deixou o poder na mão de seus servos, que eram a fonte da corrupção, e talvez possam ser comprados, o que Mireille achava um bom plano, e Coran decide solicitar a intervenção imperial para conseguirem a cooperação de Paradile, e deixa a execução do plano com Ars, e iria preparar os fundos necessários, surpreendendo o garoto. E depois da reunião, Mireille comemora, já que ficariam muito acima dos outros servos caso isso dê certo, e Ars estava confiante na habilidade de negociação de Rietes, mas ele responde que não poderia acompanhá-lo, afinal a discriminação na capital do Império era muito alta, e para piorar, Mireille e Charlotte eram péssimas com isso, então Charlotte sugere que peçam a ajuda daquela outra, que estava cuidando das flores que Ars tinha dado. E alguns dias depois, Lícia fica empolgada ao receber a visita de Ars, e Hammond vai recebê-los, mas Lícia corta o assunto sério, já que tinha preparado um banquete de boas-vindas, e Rietes pede desculpas a Hammond por ele ter que alimentá-lo, mas ele responde que ele também era uma visita e estava preocupado por sua filha ter levado o Ars, que parecia estar querendo falar algo sério, e enquanto isso Lícia mostrava a vista da cidade para Ars, e diz que tem passado um tempo com os moradores, o que a fez valorizar ainda mais o seu domínio, além de apreciá-lo cada vez mais, e seu pai tem dito as coisas maravilhosas que ele tem feito, e Ars responde que na verdade a maior parte era feito por seus companheiros, e Lícia responde que admirava isso nele, e começa a se aproximar do garoto, que fica nervoso, mas ela o leva até a estufa, onde estava as flores que ele a deu, e pergunta o que ele queria falar com ela, e Ars responde que antes precisava da autorização de Hammond, o que ela nega, afinal ela decidia por si mesma, e por isso estavam andando sozinhos sem parar. Então Ars começa a falar sobre o plano, deixando Lícia surpresa por ele estar dando uma tarefa tão importante para ela, e ele diz que como era uma negociação fora das terras, não poderia garantir sua segurança, e Lícia aceita sem hesitar, deixando Ars surpreso, e ela explica que tinha resolvido fazer qualquer coisa que ele pedisse, mas em troca ela queria que eles se casassem quando a guerra chegasse ao fim, e tinha decidido isso desde que se conheceram, e se lembra do primeiro passeio por Lamberg, já que queria um lugar na primeira fila para ver o mundo gentil que ele criaria, surpreendendo Ars, que começa a pensar que ela estava dizendo exatamente o que sentia por o amar de verdade, e além disso, ela sempre fez muito por ele, que decidiu que falaria direitinho com ela quando se vissem, e se pergunta o que estava fazendo, e pede desculpas a ela por ser um homem inútil, que acabou fazendo ela dizer isso, portanto era a vez dele dizer, e na verdade, queria que ela se casasse com ele agora mesmo, já que ele a amou desde o primeiro dia em que se conheceram, e ela tem sido uma grande bênção em sua vida, e apesar de poder ter um casamento mais tranquilo, depois da guerra, ele não sabia quanto tempo iria demorar, ou quais perigos iria encontrar, e admite que não tinha muito a lhe oferecer, apesar de estar cercado de companheiros incríveis, mas mesmo em meio à guerra, ele queria ela ao seu lado para protegê-la, e emocionada, Lícia aceita o pedido,
mas ela quem iria protegê-lo para que continue trilhando o caminho que escolheu, com companheiros maravilhosos, e agora, como sua esposa, ela jura dar sua vida para ver seus sonhos se tornarem realidade. E seu pai é pego de surpresa pelo anúncio do casamento, mas nota que a expressão de sua filha, que sempre foi obediente, estava diferente. Então concorda com o casamento e iniciando um grande banquete de comemoração que deixa todos emocionados. Mas depois de alguns dias, Fan conta que quem estava exercendo a autoridade do Império seria o ministro Chakma, que apesar de novo era muito ambicioso e promovia qualquer política que o beneficie, e aconselha que Ars tenha cuidado com esse adversário difícil. Ars explica que iriam para a capital, onde pediriam que Chakma medie um encontro entre eles e Paradile, onde Lícia cuidaria das negociações, mas Mireille estava aflita por eles serem crianças, e por esse motivo Lícia conseguiu que Lumeire os acompanhasse. Afinal, ter um adulto subordinado de confiança de Couron ao lado deles daria seriedade à causa, já que as negociações começavam antes mesmo de chegar à mesa, fazendo Mireille admitir que entendia o motivo do garoto ter escolhido se casar com ela, deixando Charlotte indignada por ainda não ter reconhecido o noivado. Mas Lícia admite que dividiram a casa com ela era um sonho que se tornou realidade, deixando ela toda boba, e com isso Ars decide levar Charlotte como a guarda deles, já que como iriam viajar de navio, ele queria que ela conheça o mundo. É pra Ars e Lícia que descobriu que Vazmark formou uma aliança com a província de Seites, e assim que conseguir mais informações, ele voltaria a falar com eles, e Ars percebe que nesse ritmo Couron ficaria em uma guerra de duas frentes, e Lamberg seria o primeiro lugar a ser atacado caso Seites invada, mas Lícia pede que ele não se preocupe, já que com Paradile ao lado deles ficariam empatados, porque qualquer invasão teria uma grande perca para ambos os lados, o que dificultaria que eles passem pela fronteira. Então deveriam garantir que a negociação seja um sucesso, deixando Ars impressionado por ela ter pensado nisso, e Lícia fica envergonhada ao admitir que tem estudado muito. Afinal, ficou feliz por ele estar confiando tanto nela, mas Charlotte quebra o clima dos dois, que pensavam que ela estava dormindo, e ao chegar em Sampler, Couron diz sobre a união de Vazmark com Seites, mas Lícia diz que já estavam cientes, e após a negociação com Paradile, eles deveriam negociar com Seites para impedir a invasão, fazendo Couron admitir que Ars tinha um espião impressionante, além de uma esposa muito inteligente, e elogia o julgamento impecável de Ars, além de pedir desculpas por sobrecarregá-lo, mas um garoto pergunta se Ainz era o responsável pela negociação, e Couron diz que era Ars, e apresenta seu filho Heng, e ele pergunta se essas crianças realmente iriam conseguir negociar, e Couron responde que mesmo eles sendo vassalos, ele não poderia ser tão rude, e Heng pede desculpas a Ars, que olha suas habilidades, enquanto ele se retirava, mas Couron pede para conversar em particular com Ars, mas Heng os observa, e voltamos para Couron, que pergunta se Ars conseguiu algum vislumbre sobre as capacidades de Heng, que teve pouca disciplina quando criança, e agora com 20 anos ele gostaria de extrair o melhor de seu filho, mas não sabia como, e Ars responde que as habilidades de Heng podiam não valer muito agora, mas ele tinha um potencial impressionante, deixando Couron aliviado. E depois disso, Ars vai até o porto, onde Charlotte estava animada para enviar os presentes para as crianças do orfanato, e Ars nota Lícia olhando um broche e decide comprar, e admite que se sentia mal por não ter dado um anel de casamento para ela, então gostaria que ela aceitasse isso por enquanto, deixando Lícia maravilhada. E no navio, eles são surpreendidos por Heng, que diz que como eles eram crianças, deveriam estar se sentindo inseguros apenas com Lumeire de adulto, e por isso decidiu acompanhá-los, e Ars pergunta se Couron aprovou isso, e Heng responde que não precisava, afinal era um adulto e tomava as próprias decisões, e se voltar com uma conquista, isso agradaria seu pai, mas quando o navio começa a navegar, todos ficam enjoados, menos Charlotte, e eles acabam salvando alguns homens que estavam em um pequeno barco, e Lumeire diz que eles devem ter ficado com medo de estarem naquela
naquela situação, já que tinham rumores que haviam piratas por ali. Quando Charlotte se aproxima deles, eles a capturam e mandam todos passarem seus objetos de valor, mas Charlotte se irrita e os ataca por estarem atrapalhando sua primeira viagem marítima. E com eles aprisionados, Hank diz que eles atacarão um navio do próximo governante de Missian e ficariam amarrados até chegar na capital, mas algo incomoda Ars, que pergunta o que eles faziam para viver, e Hank responde que com certeza eles seriam piratas, e Ars diz que a faca deles parecia com uma ferramenta de limpar peixe, fazendo eles admitirem que eram pescadores que trabalhavam no porto da capital e receberam um empréstimo imperial para comprar o necessário para trabalharem, mas os diversos problemas financeiros da capital acabou forçando eles a pedir dinheiro emprestado a um comerciante, mas não conseguiram superar os juros, e como tinham família, eles precisavam de dinheiro para alimentá-los, mesmo que seja fazendo coisas erradas, e Hank responde que nada justificava seus atos, mas Ars os entrega 2 pedras, que se venderem poderiam conseguir 3 moedas de ouro, deixando Hank indignado, e o homem diz que não precisavam de sua piedade, e Ars responde que isso não era pena ou caridade, e sim um empréstimo, para que eles voltem a pescar e poderiam pagá-lo quando puderem, sem nenhum juros, fazendo Hank questionar se ele realmente iria confiar neles. E Ars pergunta se um senhor que não confiava em seu povo realmente podia esperar sua confiança, e mesmo com a possibilidade de ser traído, ele preferia confiar neles, já que nada mudaria, a menos que um dos lados tente mudar, e ao confiar no povo, um dia eles confiariam neles, fazendo Hank admitir que ele era um tolo, e os homens libertados o achavam muito ingênuo, mas Ars apenas esperava que pudesse encontrá-los novamente. Mas ao chegar na capital imperial, eles notam que a pobreza tomou conta do lugar, apesar dos nobres estarem desfrutando do luxo, fazendo Ars se perguntar se a desigualdade de riqueza criava esse tipo de divisão. E Hank diz que o ministro Shakma estava tão cego pelo dinheiro que nem conseguia governar direito, e se ele for tão estúpido, negociar seria mais fácil do que esperava. E Lícia pede que eles sigam sem ela, já que tinha alguns preparativos pro dia seguinte. E no dia seguinte, Ars fica curioso sobre o motivo dela ter comprado aquelas roupas e joias, e ela responde que ele entenderia mais tarde. Dessa forma, eles se encontram com Shakma, que deixa Ars impressionado com o nível de sua inventividade, diplomacia e ambição. E Shakma diz que tinham pouco tempo, então deveriam ir direto ao assunto. Afinal, eles devem ter vindo para que o imperador possa intermediar as negociações com Paradile. E Hank se apresenta como o próximo governante de Missian que veio garantir uma negociação bem sucedida. Mas Shakma responde que sua presença não faria tanta diferença, afinal a única coisa que se importava era quanto iriam pagar. Mas vamos voltar à noite anterior, onde Lícia disse que o mais importante seria uma resolução rápida e decisiva, e tinham 2.000 moedas de ouro a oferecer em negociação, então caso ele peça mais do que isso, teriam que retornar a Sampler, e os mares da guerra podiam se voltar contra eles, e para ter uma negociação mais tranquila, eles teriam que fazer a outra parte pensar que estava fazendo um bom negócio, começando com uma oferta muito baixa, e na atualidade ela oferece 500 moedas de ouro. Mas Shakma questiona se ela não tinha esquecido um dígito e não aceitaria menos que 5.000 ouros, mas Lícia começa a rir, afinal 5.000 moedas excedia o atual orçamento do Império, então com certeza ele estaria brincando, e ao ver a cidade ficava claro o quanto estavam sofrendo financeiramente, e oferece 800 moedas, mas Shakma tinha certeza que Sampler poderia pagar mais do que isso, o que Lícia já estava prevendo, e ao oferecer 900 moedas, ele se levanta para ir embora, mas Lícia implora para que ele espere, e em lágrimas ela concorda em dar 1.000 moedas, mas não poderiam ir mais longe, fazendo Shakma concordar em ajudá-los. E Ars se lembra de Lícia ter o dito que se o fizerem pensar que ele roubou tudo o que tinham, eles ficariam satisfeitos com qualquer pichincha, fazendo Ars admitir que ela era incrível. E quando Ars questiona se ele iria intervir a favor deles, Hank o interrompe e manda pararem com essa conversa fiada e mesquinha, e pagar ao homem com as 2.000 moedas que tinham trago, porque não podiam permitir que ele subestime a capacidade financeira de Sampler, fazendo Shakma questionar se estavam tentando enganá-lo, e cancela a negociação, fazendo Ars pedir seu perdão. Ele oferece as 2.000 moedas, mas
Mas Chakma responde que ele insultou o primeiro-ministro, embora se pagassem essa totalidade ao Império junto a uma quantia satisfatória para ele. Em pedido de desculpas, ele faria vista grossa e se retira, deixando Wars em choque com a negociação fracassada, e Heng diz que ele era um verdadeiro babaca e teriam que voltar para Sampler para pegar mais dinheiro, deixando Wars irritado porque esconderam o orçamento para não ter que retornar, e questiona o motivo dele ter dito aquilo. E Heng responde que a culpa era de Ars por ter mentido, e se tivesse oferecido os 2.000 em primeiro lugar, as coisas teriam ocorrido mais facilmente, e se ele não tivesse dito nada, daria a impressão que Sampler estava falindo, e Ars diz que se tivesse oferecido de imediato, ele iria pedir mais dinheiro para tirar vantagem deles, e Lícia, que parecia calma, pede que os dois se acalmem, já que não teria o que fazer pelo que tinha acontecido, e em seguida ela corre até o ministro pedindo desculpas pela grosseria, e o ministro responde que como eles não tinham mais dinheiro, teriam que retornar para Sampler, mas Lícia responde que tinha algo com ela e começa a tirar sua roupa, deixando todos surpresos, e ela diz que comprou na melhor costureira e joalheiro da capital, e devia valer um bom preço, e o acompanhante de Chakma avalia em 500 moedas de ouro. E Lícia pede sua misericórdia, fazendo Chakma admitir que sua determinação era impressionante, e aceita as roupas junto às 2.000 moedas para mediar com Paradile, mas questiona se Kouran era realmente leal ao imperador, afinal ouviu sobre seu desejo de independência, e Heng responde que a província de Missian buscava independência, então não tinha lealdade ao imperador, deixando Wars aflito, mas Chakma não se importava com isso, e aconselha que tenham cautela com as negociações com Paradile, e naquela noite eles comemoram por ter conseguido, apesar do pequeno problema, mas Lícia responde que tudo aconteceu exatamente como tinha planejado do começo ao fim, surpreendendo todos. Lícia revela que sabia que Chakma iria procurar algum pretexto para pedir um suborno, e quando Heng revelou o orçamento, ele conseguiu o que queria, afinal as negociações iniciais foram apenas um prelúdio do verdadeiro desafio de quanto teriam que pagar de suborno, e como não tinham tempo para retornar, ela deixou suas roupas e joias preparadas desde o início, já que acreditava que se o suborno fosse em um ato de desespero, Chakma aceitaria, afinal ele não era tão simplório a ponto de acreditar em suas palavras de imediato, e ao aproveitar o erro de revelar o orçamento, ele acreditou que estava acima de qualquer suspeita, sem saber que ela tinha organizado tudo com antecedência, deixando todos impressionados. Mas Heng diz que eles estavam errados e se retira, e Lumeire vai atrás dele. Heng diz a Lumeire que não podia acreditar nos dois, já que tinha orgulho de Missian, o lugar em que nasceu e cresceu, e apesar da negociação ter dado certo, ela foi baseada em mentiras, fazendo ele se questionar se aqueles dois eram realmente leais a Missian, e Lumeire responde que não era disso que se tratava, afinal ele nasceu no poder sem a necessidade de mentir ou bajular, enquanto aqueles dois tinham um status muito abaixo do dele, e não tinham o poder, mas como mestres de seus domínios estavam sempre pensando na melhor forma de proteger seu povo, e sem mentiras ou enganos ociosos, eles não poderiam protegê-los, e defender a honra e o orgulho para proteger seu povo era a prova do amor por Missian. Mas Heng corre de Lumeire, que se lembra de quando ele era pequeno, e pede que Ars não despreze Heng, que apenas era muito fraco, mas se ele conseguir aprender a melhor maneira de expressar seu amor, ele se tornaria um soberano excelente. Mas o dia do encontro com Paradile finalmente chega, e depois de ficar fora por 7 dias, Heng se junta a eles, que estavam diante dos líderes que não seriam movidos pelo dinheiro como Chakma. Mas antes de iniciar as negociações, o ministro de Paradile pergunta sobre os rumores deles estarem visando a independência, e como Missian era o lar de muitos nobres, eles se perguntavam se suas preocupações eram oportunistas, afinal buscar a independência era um ato de alta traição, e exige uma resposta de Heng, que diz que na verdade essa era uma busca de Vazmark, deixando todos surpresos, mas Ars nota que os rumores sobre a independência estavam por toda parte, e o ministro fica aliviado com sua resposta, e como Vossa Majestade
cidade os apresentou pessoalmente, ele concorda em aceitar a aliança. E com tudo resolvido, Ars admite que não esperava que eles confiariam neles tão rapidamente. Lícia diz que isso foi graças a Heng e revela que naquela noite ele foi até seu quarto pedir desculpas por não ter percebido que eles estavam fazendo o máximo para melhorar Mission. E emocionado, ele admitiu que era um idiota, mas também queria ser útil, e por isso pediu que ela o ensinasse. E como ficou comovida por seu desespero, ela concordou em ajudá-lo, deixando Lumeire surpreso por ele ter pedido sua ajuda. E Ars fica curioso sobre o conselho que ela tinha dado. Lícia responde que aconselhou que ele participasse do maior número de jantares pela capital, porque tinha certeza que iriam marcá-lo como o homem que quase sabotou suas próprias negociações por sua honestidade, e aproveitou isso para que ele espalhasse boatos que na verdade Vazmark quem estava buscando a independência, o que tornou tudo mais convincente. Heng diz que sua tolice causou problemas para eles, o que Lícia nega, afinal sua vontade de mudar por si só era uma coisa maravilhosa. E Ars concorda, e graças a ele formaram a aliança com Paradile, fazendo Heng admitir que aprendeu muito nesses 10 dias e promete trabalhar duro para tornar Mission um lugar melhor junto a Ars, deixando Lumeire emocionado. E depois de conversarem com Seitz para impedir sua invasão, eles retornaram para Sampler, onde Kouran os agradeceu e chamou a atenção de Heng. Afinal, se algo tivesse dado errado por sua causa, o resultado seria terrível. E Heng pede perdão por aquilo, e Kouran pergunta qual foi a sensação ao vê-los negociando. E ele responde que percebeu que ainda lhe faltava muitas coisas, e por isso estava indo imediatamente para os campos de treinamento, porque tinha muito a aprender para ser o próximo governante, deixando Kouran orgulhoso e Ars surpreso pelas estatísticas de Heng terem aumentado. E Kouran agradece Ars como pai por ter sido uma boa influência, e como recompensa pela negociação ele concede 100 moedas de ouro para cada, já que sua talentosa esposa fez eles economizarem muito dinheiro com o suborno. E Ars fica feliz porque isso seria o suficiente para consertar os poços da vila e aumentar o salário dos soldados, mas com isso resolvido, Kouran começa a falar sobre a próxima fase, onde iriam invadir Alfarda, e nomeia Ars e Lumeire como os comandantes da força de Kanahi, porque queria atacar antes que o oponente expanda suas forças. E naquela noite, Charlotte foi até Ars porque estava preocupada, afinal parecia um pouco duro fazer essa grande missão sua primeira incursão. E Ars responde que estaria mentindo se dissesse que não estava com medo, mas se perder a coragem não conseguiria se sentir bem com seu pai, então tudo ficaria bem, já que agora ele era o senhor do domínio e estava pronto para isso. E Charlotte promete que faria tudo para ajudá-lo, assim como Lícia que os observava. E vários dias depois, Russell estava indignado porque Mireille prometeu ensiná-lo táticas de guerra depois do treinamento, mas Rietz não acreditava que ela podia conseguir ensiná-lo enquanto estava bêbada, e ela responde que o jovem não falava com ela daquele jeito, fazendo Russell pedir que ela não fale sobre Ars, mas já era tarde, e Rietz fica desesperado para ir atrás dele que ainda não tinha retornado, mas sua chegada deixa Rietz emocionado, e durante o almoço Mireille fica empolgada por Ars ser um dos líderes das forças de Kanahi, e como partiriam em 2 dias, ele pede que Rietz prepare os soldados, e ele diz que na manhã seguinte fariam a última batalha simulada, mas Ars recusa, afinal já treinaram muito, então podiam passar o dia como quiserem. E na cidade, Lícia pergunta se ele tinha certeza que podiam ficar passeando, e se não seria melhor ele descansar, mas Ars responde que não haveria por um tempo, então queria passar o dia ao seu lado, e os moradores correm até ele preocupados por ele estar indo à guerra e dão vários presentes, mas na volta ele pede que ela vá na frente, já que queria ir em um lugar antes de partir, o que Lícia já esperava. E no túmulo de seu pai, Ars conta sobre sua jornada e finalmente enfrentaria sua primeira batalha, e se lembra dele ter o impedido na primeira vez e pergunta se agora tinha o rosto de um guerreiro, afinal precisava encarar
usar isso para proteger a terra que ele deixou. Mas seus companheiros também aparecem para se despedirem de Raven antes de partirem para a guerra, e como prometeram, estariam sempre ao lado de Ars para protegê-lo. E Rietz tinha certeza de que ele os traria a vitória, e depois de se despedir de Lícia, ele parte junto às tropas, que se reúnem em Semplar, e Khôran começa o seu discurso agradecendo todos que atenderam seu chamado. E para recuperarem o controle da capital de Misian, teriam que tomar Bertudo, a terceira maior cidade, mas antes precisavam passar por Alfarda e Sanke, o que não era possível anteriormente, mas com a ajuda de Paradile e suas tropas na fronteira de Misian, para ameaçar Arcantes, podiam fazer um ataque completo a Bertudo, e isso foi possível graças a Ars Lovent, e admite que sempre acreditou que podiam vencer a guerra, mas algumas circunstâncias o deixaram em dúvida, e pede perdão por tê-los preocupados, mas agora podia sentir que a vitória estava próxima, graças à mudança de vento, e agora era a hora de buscar a vitória, motivando todos, e faz Ars admitir ao seu pai que nunca entendeu o motivo das pessoas marcharem para uma batalha onde poderiam perder suas vidas, mas agora entendia. Afinal, quando se tem tantas pessoas ao seu lado dispostas a arriscar suas vidas pelo mesmo objetivo, era incrivelmente reconfortante, e dessa forma eles partem para a guerra. Lumeire nota que Ars estava aflito, mas seus companheiros junto aos soldados o deixam aliviado. E Menas diz a Lumeire que as tropas de Lamberg pareciam muito entusiasmadas, e Lumeire responde que dava para perceber que eles queriam garantir que a primeira batalha de Ars corra bem, afinal ser um oficial não significava apenas estar no comando, já que um bom comandante também sabia como confiar em seus homens, e ao chegarem em Alfarda, Ars se prepara para a batalha e Khôran ordena o ataque, mas Alfarda ergue a bandeira branca desistindo da luta. Teria que esperar, afinal saber quando não lutar também fazia parte da guerra, e provavelmente apenas teriam uma grande resistência em Bertudo. E enquanto isso, Thomas dizia que eles deviam estar pensando que a próxima batalha contra Sanke seria vencida com a mesma facilidade, nem iriam perceber que ele, o braço direito de Vazmark, veio pessoalmente, e Fredor, o governante de Sanke, o agradece pela ajuda, e ele responde que Vazmark não lutava em batalhas perdidas e sairiam vitoriosos mesmo se perderem, o que Fridor não entende, mas Thomas diz que não era nada que ele precisasse pensar, se retira, e a filha de Fridor, Selena, diz que mesmo Thomas sendo superior a ele, ele não deveria abaixar a cabeça, afinal ele era o líder de Sanke, que estava deixando essa batalha com outra pessoa, e ele responde que era melhor seguir o plano dele, já que essa era uma batalha importante, e defender o Forte Vakmakro era algo crucial, e por isso Selena pede que ele a deixe cuidar do forte, e voltamos para Alfarda, onde Khôran perguntava se alguém tinha um plano para ter o mínimo de baixas na próxima batalha, e Russell sugere que eles ataquem os fortes ao redor do castelo, que possuíam cerca de 1000 soldados cada, e ao dividir as tropas em 3 destacamentos com 4000 soldados atacando simultaneamente, eles não teriam problemas e forçariam Sanke a se render, o que Khôran concorda, e por isso ele junto às forças principais iriam aguardar próximo ao castelo, e quando tomarem os fortes, eles se reuniriam e atacariam o castelo, e deixariam o Forte Vakmakro com Ars e Lumeire, já que era a fortaleza mais importante. E diante a fortaleza, Russell sugere que enviem um batedor para o cume, e Mireille diz que ele era um menino bom que seguia as regras, e era óbvio que um estrategista deve pensar como mover seu exército, mas não fazer mais do que isso era coisa de amador. Afinal, um estrategista se colocava no lugar do inimigo para imaginar como derrotaria seu próprio exército, e como estavam em menor número, eles apenas venceriam se os pegarem de surpresa, e pergunta como ele faria isso, e Russell responde que quando o inimigo tentasse cercar a fortaleza, atacaria em pinça, o que Mireille concorda, e por isso, além de enviar o batedor, eles deviam montar um mirante na base da montanha, para impedir um ataque adicional, fazendo Ars notar que a presença de Mireille fez Russell crescer bastante, e na fortaleza, Selena é avisada sobre a aproximação do inimigo, e com isso ela ergue uma barreira, o que Ars e seus companheiros não achavam um problema, e com a água mágica posicionada, os magos começam
começam o ataque contra a barreira, que fica intacta, mas com o disparo da magia de Charlotte, ela se quebra, surpreendendo a todos. Mas a barreira é restaurada e Mireille nota que eles tinham um mago poderoso, fazendo Ars questionar se poderiam superá-lo. Mas Charlotte questiona quem ele achava que ela era e apenas precisava atacar mais rápido para eles não conseguirem repará-la, e não aceitaria perder a primeira batalha dele. E na fortaleza, Selena admite que foi um belo ataque, mas não precisavam vencer essa batalha. E um mago recebe uma mensagem dizendo que 1000 tropas estavam vindo em direção a eles, o que Russell tinha previsto, então Lumeire ordena que 2000 soldados os enfrentem. Mas o mago fica aflito porque a força principal estava escondida atrás daquele batalhão com 10.000 soldados. E Mireille nota que enviaram todo o exército para defender esse forte, se pergunta quem pensou nessa estratégia ousada, e Russell admite que seria difícil de executar o plano, e se descerem a montanha poderiam ser atacados ou perseguidos, e talvez não seja mais possível tomar a fortaleza, e se ficarem ali seriam pegos em duas frentes, mas se conseguirem tomar a fortaleza e aguentar até a chegada de Couran para apoiá-los, o inimigo que ficaria cercado. Então tinham duas opções, uma de baixo risco e baixo retorno, ou alto risco e alto retorno. E Lumeire pergunta quanto tempo os magos levariam para derrubar o domo, e ele responde que meio-dia. Então Lumeire decide se retirar para garantir um mínimo de baixas. E por pior que seja, Mireille admite que eles fizeram um bom plano, mas nota que Ars não tinha desistido. E ele pede que todos esperem e pensa que se fosse uma força comum, Lumeire estaria certo. E ao olhar para seus companheiros, ele diz que as pessoas ali não eram comuns e confiava em seu julgamento junto a todos, e pergunta se Rietes conseguia deter o inimigo por meio-dia, fazendo os soldados questionarem se ele tinha enlouquecido, afinal era 2000 contra 10.000. E aquele olhar faz Rietes se lembrar de quando Ars disse que precisava dele, e pergunta se era tudo o que ele precisava, porque poderia segurá-los um dia inteiro, ou se quisesse, ele os dizimaria. E Charlotte diz a Ars que não precisava de meio-dia, porque ela derrubaria aquilo em uma hora, o que os soldados achavam imprudente. E Ars diz que se não tomarem a fortaleza, voltariam a estaca zero, e o inimigo ganharia tempo para reforçar seu exército, tornando isso uma batalha longa, mas se eles tomarem o forte, conquistariam uma vitória inestimável, o que Russell e Mireille concordavam. Então Lumeire decide confiar em Ars e joga todo o peso de seu exército contra eles, fazendo Mireille admitir que tanto o garoto quanto seus servos eram muito divertidos, e o inimigo não levou em conta que Lamberg não era um exército comum. E enquanto isso, o exército de Vasmark achava que o inimigo estava desesperado, mas são surpreendidos por um ataque de flechas e se questionam o que o inimigo fazia ali. Para piorar, o ceifador de Lamberg também estava. E uma hora atrás, Rietes contava seu plano, onde iriam aproveitar a estrada estreita para que o inimigo não os domine com seu número superior, e com os arqueiros na beira da estrada, eles não poderiam se espalhar. E enquanto isso, o inimigo continuava consertando a barreira, e Russell diz que isso seria uma disputa de quem tem mais água de mana, que era consumida com os disparos, mas Russell estava aflito, porque era provável que o inimigo estivesse preparado, e a única maneira de interromper seu suprimento de água de mana para impedir que a barreira restaure seria atacando mais rápido do que podiam consertar, e dessa forma iriam sobrecarregar seus equipamentos. E na fortaleza, um homem admite que estava impressionado com a quantidade de água que possuíam, e Selena responde que tinha pedido isso ao seu pai, e o homem admite que Fridor era realmente um sábio, fazendo Selena pensar que isso era o mesmo que dizer que não podiam defender a fortaleza sem sua magia, e invoca um aprimoramento de barreira, enquanto Rietes junto às tropas eliminavam o inimigo. E com a barreira aprimorada, Charlotte pede que entreguem toda a água de mana para ela, deixando o Ars curioso, e um mago explica que Charlotte queria usar um feitiço extra massivo, o que era perigoso, já que usar toda essa água de mana de uma vez iria sobrecarregar o lançador, e além disso, ela já lançou vários feitiços, mas Charlotte pede que Ars não se
preocupe, afinal ele descobriu o seu poder e usaria o máximo que ele precisasse, e em troca, se ela ficasse inconsciente, ele deveria cuidar dela, o que Ars concorda, enquanto o ceifador de Lamberg estava decidido a terminar a primeira batalha de Ars em vitória, e com seu feitiço, Charlotte cria uma chuva de bolas de fogo, deixando Selena em choque, mas ela se recusa a desistir e força a recuperação na barreira, mas sua arma se quebra, junto ao suprimento de água mágica, e com a queda da barreira, Charlotte pergunta se Ars não achava que sua magia era incrível, o que ele concorda, mas ela acaba desmaiando em seus braços, e os soldados ficam surpresos com a volta de Rietes e seus homens, e ele diz que a batalha de Ars foi uma batalha fabulosa, e Lumeire anuncia que a vitória seria deles, fazendo Mireille admitir que o garoto tinha verdadeiros monstros trabalhando para ele, com sua magia incrível e habilidades de combate avassaladoras, o que era muito divertido. Thomas fica surpreso com a queda do forte, enquanto Coran dava os parabéns a Lumeire e Ars pela vitória, e Lumeire diz que aquela que estava no comando era a filha do chefe de Sanke, e Ars pergunta o que fariam com os prisioneiros, e Coran responde que seriam eliminados, já que mantê-los aprisionados gastaria muito suprimento, e Selena manda eles fazerem isso logo, afinal deviam assumir a responsabilidade por falharem, mas Ars pede que Coran espere, afinal ordenar a execução dos que se renderam seria muita crueldade, e Coran diz que deixá-los vivos seria muito arriscado, e Ars responde que eliminá-los seria o verdadeiro risco, já que acreditava que o objetivo dessa guerra era unir Misian, e apesar dessas pessoas serem seus inimigos, eles também eram conterrâneos, então eliminá-los apenas despertaria um ressentimento que nunca se apagaria, e mesmo vencendo, o país nunca ficaria unido, e pergunta se não valia a pena considerar isso para o bem do futuro de Misian, e Russell sugere que Ars avalie as tropas de Sanke para aproveitarem os promissores, e os demais, junto aos que se recusarem a jurar lealdade, seriam enviados de volta ao castelo, onde trocariam por seus soldados capturados, sem que ninguém precise ser eliminado, o que Coran acha uma ótima ideia, e Ars aconselha que Selena não busque pela eliminação, porque não devia abandonar o seu trabalho como Lorde, já que enquanto seu povo estiver vivo, teria a obrigação de cumprir o seu trabalho, que não terminava por ter perdido, afinal a restauração de suas terras também era o dever de um Lorde, e apesar de serem inimigos, eles poderiam construir uma boa nação quando tudo terminasse, deixando ela surpresa, e apesar de ser grata por libertarem seus soldados, ela ainda acreditava que uma eliminação honrosa seria melhor que uma vida vergonhosa, mas Charlotte os interrompe e admite que tinha inveja de sua magia de defesa, porque com sua magia de ataque apenas podia quebrar as coisas, enquanto ela defendia seus amigos, uma magia perfeita para uma Lorde, e Coran pede que ela retorne ao castelo e pergunte ao pai se iria se aliar a ele ou permaneceria ao lado de Vazmark, quarto onde fica surpreso ao ver Pan, que o avisa sobre o castelo de Sanke, que planejava resistir e estava confiante em sua defesa, principalmente com a que chamavam de portão impenetrável, e além disso, Thomas, o braço direito de Vazmark, estava ajudando o chefe de Sanke, o que não surpreende Mireille, e com essa informação, Ars vai até Coran, deixando Russell pensativo sobre toda a situação, e enquanto isso, o líder de Sanke ficava feliz por ter sua filha de volta, mas Selena pede que ele a repreenda, porque seria isso que o homem que ele era quando a deu esse pingente faria, e questiona o que o fez mudar tanto, e no dia seguinte, Coran diz que o espião de Ars estava certo, e os soldados de Sanke pareciam determinados a resistir, então ele ordena que as tropas avancem, mas os soldados de Sanke estavam confiantes, já que ninguém nunca conseguiu atravessar o portão, mas a determinação dos soldados de Coran os deixam impressionados, e para surpresa de todos, o portão começa a se abrir. Os soldados ordenam que fechem, mas Pan se recusa, afinal eram ordens de seu contratante
tratante e vamos voltar à noite passada, onde Russell dizia que seria difícil passar o portão, então pediu que Pan se infiltrasse para abri-lo por dentro, e como estavam enviando soldados para a troca de prisioneiros, seria o melhor momento para isso. E Selena é avisada sobre a invasão das tropas. Ela ordena que os soldados se reúnam para atacar com tudo, mas o soldado avisa que Fridor ordenou que se rendessem, fazendo ela se lembrar de quando seu pai retornava do campo de batalha e suas histórias eram a coisa que ela mais gostava. E quando ele a deu esse pingente, ele disse que a coisa mais importante na batalha era a coragem. E esse pingente era um símbolo de coragem, mas com o início da disputa de sucessão por Misian, o seu pai mudou e quando soube que a guerra estava chegando, ele ficou covarde, fazendo Selena se sentir traída porque seu pai forte e autossuficiente não existia mais. E ao encontrá-lo, ela questiona se desistir era o que um Lorde devia fazer e admite que não queria se tornar como ele, então lutaria até ser eliminada. E Thomas elogia seu espírito de batalha e como ela se saiu bem na defesa do forte. Eles ganharam muito tempo, mas esse castelo já era, o que não era um problema, afinal tinha um plano para vencer mesmo que eles percam. E os mostra um catalisador para magia explosiva e revela que preparou feitiços de explosão em vários lugares do castelo e todos estavam vinculados a este catalisador. Então eles teriam que fingir que estavam se rendendo para atrair Coran para dentro e explodi-lo junto ao castelo. E Fridor pede que comecem a evacuação, mas Thomas responde que todos deviam permanecer no castelo para explodirem juntos, afinal um castelo abandonado seria suspeito. E apesar de ser possível ativar o dispositivo à distância, seria mais efetivo ativá-lo na presença de Coran. E essa seria sua última chance de glória, e Selena diz que ficaria feliz se fosse eliminada em uma luta justa, mas isso era covardia, e Thomas responde que isso era apenas um clichê dos fracos e como perdedores, eles não tinham direito de ensiná-los sobre guerra, afinal Vazmark não aceitava derrotas, e essa era a oportunidade de Fridor ser eliminado com a honra de um guerreiro, fazendo Selena se lembrar das palavras de Ars, e ao ver uma das servas chorando, ela se lembra dele dizendo que enquanto seu povo estiver vivo, ela não deveria abandonar suas responsabilidades de Lorde. Fridor diz que entendia e Selena se pergunta pra que eles serviam se não serviam pra proteger o povo, e tenta interromper seu pai, mas Fridor deixa o catalisador cair e o destrói, porque entendia que não podia mais atendê-lo, já que apenas seguiu suas ordens para o bem de suas terras, mas aceitar isso iria contra tudo que tinha feito, e não se importava com a honra ou fervor de Vazmark, afinal não podia permitir que o mal atinja o seu povo, surpreendendo Selena e Thomas, que antes de se retirar diz que ele se arrependeria de ter traído Vazmark, e um de seus homens parte pra cima de Fridor. Selena se põe à frente da espada do soldado, mas Fridor desarma os dois e Thomas ordena que os deixem em paz. E com a saída deles, Fridor diz que não estava tão perdido a ponto de Selena precisar protegê-lo, deixando ela emocionada. E com a chegada de Coran, Fridor anuncia a rendição de Sankey e pede que ele poupe seus soldados, mas Coran o convida a se juntar ao seu lado, já que gostaria de ter um general com suas habilidades, o que Fridor aceita, e em seguida Selena diz a Ars que apesar de terem perdido, esse não seria o fim, porque tornaria essas terras melhores, afinal essa era a responsabilidade de um Lorde. Enquanto isso, Thomas os observava de longe e diz que formar um tratamento de paz dessa forma era algo idiota, e nunca tinha dito que tinha apenas um catalisador, e ao acioná-lo, outro lugar que explode, surpreendendo Thomas, que questiona o que tinha acontecido, e ao ouvirem a explosão, todos no castelo ficam confusos, e Pan diz que esse trabalho realmente o deu dor de cabeça, e Russell pergunta se tinha sido um sucesso, o que Pan confirma, e Russell explica que pediu para Pan mover os dispositivos explosivos que estavam no castelo como armadilhas para
outro local. E Coran diz que isso parecia com algo que Thomas faria, e Fridor diz que tinha destruído o dispositivo, que provocaria a explosão, e Pan responde que aquele não era o único, deixando Selena curiosa sobre como eles descobriram que Thomas armou essa armadilha, já que eles souberam sobre isso há poucas horas. E Russell explica que enquanto estavam no forte trabalhando no plano para tomar o castelo, ele notou algo estranho, já que o mais lógico seria render o forte por conta da diferença de força. Então talvez aquela batalha apenas serviu para ganhar em tempo. E como estavam falando do braço direito de Vazmark, ele com certeza armaria um plano para garantir a vitória. E percebeu que mesmo se perder, poderia explodir o castelo, eliminando todos de uma vez, e por isso pediu que Pan investigasse e movesse os explosivos, fazendo Ars perguntar o motivo dele não ter o contado sobre isso. E Mireille responde que ele não queria atrapalhar o ataque, o distraindo com especulações, e admite que ele era muito gentil e tinha certeza que ele estava preocupado, já que se colocou no lugar do inimigo, apesar de ser um plano que nunca usaria ou tentaria inventar, e reconhece que essa batalha o fez crescer muito. E a notícia sobre Coran ter tomado o distrito de Sanki se espalhou em um piscar de olhos junto à história de Ars Lovent, de Lamberg no exército de Kanahi, que se destacou apesar de ser sua primeira batalha, tornando-se assunto em toda a Mission. Lícia fica toda boba com a vitória de Ars e envergonhada ao ser vista pela empregada, enquanto Lumeire dava 3 dias de folga aos soldados, e Rietz fica feliz por poder passar esse tempo sozinho com Ars, assim como faziam antigamente, já que Russell, Mireille e Charlotte tinham outros planos. Mas uma multidão chama a atenção dos dois, onde um homem tentava vender um barquinho de controle remoto que voava, mas o brinquedo acaba se quebrando, deixando o homem frustrado, mas ele tenta vender outro de seus inventos que funcionava com a pedra mágica do vento, e ao se abrir surge um passarinho mecânico, e Rietz nota que aquilo era um brinquedo. Enquanto Ars estava impressionado, ele decide comprar, e o homem diz que custava 3 moedas de ouro, o que Ars concorda em pagar, mas Rietz pede que ele se controle, já que era o valor de 1 ano de trigo. Mas Ars explica que aquilo com certeza seria caro, já que foi cuidadosamente projetado e fabricado, o que exigia um trabalho de artesanato incrível, mesmo funcionando com magia. Afinal, nessa época só tinham blocos e bolas como brinquedos, e se pergunta se esse cara poderia ser um grande engenheiro. E ao tentar usar a sua habilidade de avaliação, ela acaba falhando, deixando Ars preocupado, apesar dela ter funcionado em Rietz, que nota que Ars tinha sentido dor. Plano de tomar Verzud, uma das 3 maiores cidades de Mission, que estava sob o controle de Vazmark, então com certeza seria uma das batalhas mais difíceis, que mudaria o equilíbrio da guerra, e como o inverno dificultaria o movimento do exército, eles deveriam acelerar o avanço, dividindo as forças em 2 unidades, onde uma iria ao castelo de Statis, o maior castelo que defende Verzud, e o outro atacaria o castelo de Holto, que seria liderado por Ars e Lumeire. E depois da reunião, Russell diz a Ars que tinham várias fortalezas ao redor do castelo, então seria melhor tomá-las, mas não com a força, e sim tentando entrar em contato, mas todas as tentativas foram recusadas, o que seria um problema, mas um soldado avisa que tinham uma nova carta, e Ars fica surpreso por eles aceitarem conversar, mas apenas com alguém com uma reputação considerável, como mensageiro, e Lumeire diz que esse forte Vardosen era liderado por Lupa, um general renomado, que Coran tentou trazer para seu lado por ser um ótimo comandante, que até poderia liderar um distrito, o que seria de grande ajuda, deixando Ars aliviado porque Lumeire cuidaria disso, mas Lumeire responde que ele não quis ouvir Coran, então não teria a menor chance, e por isso Ars seria a melhor escolha, afinal foi capaz de negociar com a capital o que ele achava impossível, deixando o Ars aflito. Mas mesmo assim ele vai até o forte, onde os soldados os recebem com hostilidade, mandando que soltem suas armas, mas Rietz reage e Ars tenta acalmar todos e diz que largariam as armas, mas Rietz responde que apenas depois deles, fazendo Ars se questionar que clima era esse, onde parecia que seriam eliminados assim que dessem suas armas, e diz que seria melhor se retirarem por enquanto, o que Mireille nega, afinal achava que ainda poderiam negociar, e Rietz responde que eles podiam atacar o Ars assim que largarem suas armas, mas Mireille responde que isso seria ruim pra eles, já que se fizerem isso, Lumeire atacaria
atacaria com tudo em retaliação, derrubando a fortaleza em segundos. E além disso, eliminar o negociador era um tabu, porém eles foram os últimos a enviarem uma carta mesmo sendo a fortaleza mais próxima. Então com certeza tinha algum motivo pelo qual não conseguiram se decidir, e além disso, eles estavam tão hostis que não parecia uma armadilha, mas mesmo assim parecia que tinha algo a mais nessa história. E pede que Ars se lembre que o maior ativo em uma negociação era a compreensão dos motivos do outro lado. E dito isso, seria um pouco perigoso entrar desarmado, e pergunta o que Ars queria fazer, e ele responde que estava com medo, mas se tiver um mínimo de esperança, ele apostaria nisso e entrega sua arma, deixando todos surpresos. E em seguida, ele questiona se Lupa estava o ouvindo, porque queria trabalhar com ele em uma forma de resolverem os problemas sem brigas, mas para isso precisaria de um momento seu, fazendo os portões se abrirem, mas os guardas deixam apenas Ars, Hietz e Mireille entrarem. E assim que entram, Ars começa a sentir uma dor em seu olho, fazendo Hietz lembrar que aconteceu o mesmo em Sanke. Mas finalmente eles encontram Lupa, que foi designado a essa fortaleza por Vazmark, e pede que eles o sigam. Mas Ars e Hietz notam o clima tenso e Ars acaba tropeçando na escada, e o que comprou com o mercador acaba caindo de sua bolsa, soltando o passarinho mecânico que voa em direção a Lupa, que pergunta o que seria aquilo, e Ars explica que era apenas um brinquedo de criança que comprou em Sanke, mas como Lupa parecia interessado, Ars o oferece para ele, mas Lupa recusa e o devolve a Ars, que volta a tentar usar sua avaliação, que falha novamente, deixando Hietz preocupado com Ars, que parecia estar sentindo dor, mas Ars insiste em sua habilidade, e finalmente funciona, mas dessa vez ela parecia diferente, e o mostra informações como nascido como filho mais velho da casa Luston, no 9º dia do 4º mês do ano 180, com personalidade atenciosa e casado, deixando o Ars surpreso porque agora conseguia ver o histórico dele. Mas Ars nota que apesar de dizer que ele era casado, essa fortaleza não tinha nenhum sinal da presença de mulheres, mas o guarda questiona o motivo dele estar olhando tanto, deixando Hietz furioso, mas Lupa pede que eles o aguardem naquela sala, e na sala Hietz pergunta se ele conseguiu ler as habilidades de Lupa, o que Ars confirma, e como esperado, as suas habilidades eram fortes, e quando ia contar sobre a evolução de sua habilidade, ele nota alguns brinquedos e presentes, e se lembra sobre as informações da personalidade atenciosa e casado, além de terem mandado a carta por último, e também sobre a fala de Mireille, onde o ativo mais importante em uma negociação seria a compreensão das motivações do outro lado, e também sobre Lícia falando que a negociação começava antes mesmo de chegar à mesa, deixando Hietz preocupado ao notar que Ars estava tenso, mas um guarda os chama e Ars diz que tudo correria bem, e Lupa inicia falando que não aceitaria nada que os coloque em desvantagem, mas Ars pede que antes ele diga como estava sua esposa no castelo de Holto, deixando todos em choque, enquanto Ars perguntava se seu bebê nasceria em breve, fazendo os guardas apontarem suas armas contra ele. Lupa questiona como ele sabia disso, e Ars pergunta se ele os convidou ali para eliminá-lo sob o pretexto de negociação, afinal achou estranho que não tinha nenhum sinal de uma mulher vivendo na fortaleza, mesmo ele sendo casado, o que o fez se perguntar onde ela poderia estar, e chegou à conclusão que poderia estar sendo mantida à força no castelo de Holto, e Hietz pergunta o motivo de fazer isso com um aliado, e Mireille responde que seria para garantir que ele proteja esse forte com sua vida, já que ao abandoná-lo ele perderia sua esposa, e Ars diz que independente dessa negociação, Lupa não teria escolha a não ser lutar contra eles, e talvez o mesmo esteja acontecendo nos outros fortes, já que os batedores informaram que o castelo não enviou reforços para esse lugar, e o senhor do castelo de Holto deve ter dito para ele manter o forte com sua vida, mesmo não acreditando que seja possível, e por isso o abandonou, e Mireille diz que Lupa não tinha a obrigação de servir a esses lixos, mas também não poderia se voltar contra eles por conta da situação, e Ars continua falando que essa era a pior situação, e mesmo se lutasse, ele não seria vitorioso, então deve ter pensado que se eliminasse ao menos um general inimigo, estaria provando seu valor, e por isso o atraiu com um pretexto de negociar com alguém de posição considerável, já que ao eliminá-lo receberia os créditos, apesar dessa fortaleza cair em retaliação, mas pelo menos sua reputação estaria protegida
protegida, o que pouparia sua esposa. Mas mesmo assim, ele não quis os eliminar imediatamente porque ainda tinha dúvidas e pergunta se sua esposa estava grávida, fazendo os guardas abaixarem as armas, enquanto Ars dizia que se trair o seu senhor, sua esposa seria eliminada e lutar contra eles faria ele nunca ver seu filho, uma decisão cruel. E essa hesitação foi o motivo de sua resposta lenta, fazendo Lupa admitir que já presenciou muitas batalhas e seu instinto o dizia que foram abandonados neste lugar, então com certeza seriam eliminados, mas mesmo assim lutaria com tudo o que tinham, apesar de seu desejo de segurar o seu filho ao menos uma vez, deixando todos emocionados. E Ars responde que ouviu que Kouran queria que ele o servisse e ele também gostaria de sua ajuda e por esse motivo iria se infiltrar no castelo de Holto para salvar sua esposa e a levaria até um lugar seguro onde ele poderia conhecer seu filho. E se não conseguirem salvá-la, ele poderia ficar com sua cabeça, mas se a salvarem, ele queria que se juntassem a eles, deixando Lupa emocionado ao pedir sua ajuda para salvar sua esposa. E enquanto isso, no castelo de Holto, o general questionava se manter as mulheres aprisionadas era realmente necessário, e o Lorde responde que essa era a melhor maneira de motivar os comandantes dos fortes. Ars diz a Lumeire que graças à evolução de sua habilidade, ele descobriu que estavam mantendo a esposa de Lupa aprisionada no castelo, onde eles a eliminariam caso ele os traia ou se renda, e dessa forma ele jamais conheceria seu filho, fazendo Mireille admitir que não imaginou que ele iria se oferecer para salvar os reféns, e Rietes pergunta qual seria o plano, e Ars responde que podiam pensar juntos, deixando Rietes indignado, mas um soldado chega carregando vários outros e diz que os homens de Lumeire eram muito fracos, e Ars fica impressionado ao checar suas habilidades, principalmente com sua proeza 110. E para ter um status superior é só deixar a sua inscrição e não esquece de curtir e comentar, porque a cada comentário é um nível a mais em suas skills, além disso me ajudar demais a continuar com os vídeos. Mas chega de conversa e bora pro anime. Lumeire apresenta Clement, o chefe da companhia Matron, deixando Riet surpreso por esse ser o grupo de mercenários voltado ao combate, que nunca falhou em seu trabalho. Então Ars se apresenta e o agradece por se juntar ao seu lado, mas Clement pede que ele não tenha uma ideia errada, já que apenas trabalhava por dinheiro, então não tinha um lado, deixando Rietes incomodado. E Clement diz que ouviu dizer que Rietes era o comandante das tropas, e era bom ter camaradagem entre seus homens, mas eles eram muito ingênuos quando se tratavam de batalha real, já que nenhum deles estava realmente pronto para a eliminação, afinal nunca enfrentaram a possibilidade de aniquilação, já que em batalhas podiam recuar ou se render, ao contrário dos mercenários que tinham que lutar até o último homem. Então deveriam deixá-los cuidar de sua missão perigosa, porque dessa forma a criança poderia descansar na retaguarda, onde receberia muito mais do que o valor do dinheiro com a missão completa. Mas Lumeire pede que ele não seja tão frio com Ars, que fez um bom trabalho como general apesar de ser jovem, e dessa forma eles dão início à reunião de resgate ao castelo de Holto. Ars sugere que envie os membros dos Sombras, mas Mireille diz que eles tinham mais de 10 mil soldados, o que tornaria difícil deles saírem com as mulheres, então precisariam atraí-los para fora do castelo, o que não seria fácil, afinal tinham quase o mesmo número de homens, e para piorar, se o inverno chegasse eles teriam dificuldade na invasão de Verzud. Mas Russell diz que tinha um plano, e naquela noite um soldado avisa que Lumeire de Canarre enviou alguém ao Forte Vardosen, onde provavelmente solicitaram a rendição, o que Lupa deve ter recusado, já que o exército estava mantendo o forte cercado. E Jin, o imperador, diz que se mantessem dessa forma até o inverno eles seriam os vitoriosos, mas outro soldado o entrega uma carta toda manchada enviada por Lupa, onde dizia que o número de inimigos era de aproximadamente 10 mil soldados, e na esperança de uma batalha rápida, eles enviaram uma maga poderosa junto a 5 mil soldados para atacarem o castelo de Holto. E o soldado avisa que encontraram essa carta em um soldado ferido do forte e confirmaram que era a caligrafia de Lupa, fazendo Jin decidir que lutariam contra os 5 mil homens, já que o inimigo teria dificuldade de manter seu suprimento de água de mana. E além disso, os magos eram fracos em combate corpo a corpo e ordena que Dan e sua cavalaria cuide disso. E enquanto isso, Lupa dizia que enviou a carta manchada assim como Ars tinha pedido e informou aos outros fortes sobre o plano. Então eles não iriam interferir e dessa forma eles poderiam entrar em campo, o que Ars nega,
Afinal, eles saberiam sobre sua traição, então devia aguardar até seu retorno. Mas Lupa diz que Holto abrigava soldados extremamente eficazes, o que tornaria a batalha quase impossível, com apenas os 5.000 soldados, mas Arzu pede que caso percam, ele continue lutando como parte das forças de Vazmark. Porém, se vencerem, ele se juntaria a eles e o entrega o brinquedo que tinha comprado, porque faria tudo o que puder para salvar sua esposa. E quanto ao plano, Russell explica que enviariam 5.000 homens para atrair o inimigo e depois fingiriam uma retirada, onde encontrariam o restante das tropas atacando com tudo que tinham, e com o castelo vazio, os Sombras poderiam resgatar as mulheres aprisionadas. Mas o que estava o preocupando era a parte da retirada, já que seria difícil se manter seguros durante a fuga. E Clement diz que entendia a situação e que ele e seus homens atuariam como iscas, o que Russell nega, afinal o oponente só se posicionaria fora do castelo se tiverem a força principal liderando, ou seja, Ars e Lumeire teriam que ser as iscas. E finalmente eles chegam no campo de batalha, onde Ars diz aos soldados que essa seria a batalha mais implacável que enfrentariam para trazer a paz a Misian, e dessa forma eles começam a lutar e Ars fica surpreso com o status do líder da cavalaria, que se igualava aos de Rietz, mas não era apenas ele que tinha habilidade, e sim toda a cavalaria, enquanto no castelo um soldado ia até as mulheres avisar sobre o início da batalha, deixando a mulher de Lupa preocupada, e o soldado avisa que precisavam movê-las, mas Pan o derruba, deixando as mulheres aflitas, mas ele diz que estava ali em uma missão para devolvê-las às suas famílias, e com o decorrer da batalha, Lumeire ordena que as tropas se retirem, fazendo Dan ordenar que não os deixem escapar, mas Jin ordena que aguardem, porque essa retirada era apenas uma armadilha, afinal não estavam com cara de assustados, e por isso ele participaria da luta e ordena que Dan passe à frente deles e divida suas forças em duas. Mas um dos soldados pergunta se era uma boa ideia deixar Jin liderar, já que ele não parecia um lutador, e Dan responde que Jin era mais assustador do que ele, e ambos nasceram na casa do líder de um bando de cavaleiros e atacavam o vilarejo sem poupar ninguém, o que fez o governador de Misian ter medo deles, e colocaram a recompensa na cabeça do pai de Jin, e por isso ele mesmo eliminou o pai, e apresentou ao governador, que o deu o seu título de nobre, e Dan finalmente os alcança, e começa a dividir suas forças, enquanto Jin questionava o motivo de fingir que estavam fugindo, e começa a eliminar os soldados de Canarre um a um, e Charlotte pede que Rietz pegue o outro cavalo para defender Ars, já que poderia desviar daquele homem, e Clement nota que o exército estava se desfazendo e em breve deviam pedir sua ajuda, e Mireille avisa que 1/3 dos soldados já tinham sido eliminados, e se um dos generais cair, essa missão seria um fracasso, então Lumeire aconselha que Ars peça a ajuda de Clement, porque nesse ritmo seriam eliminados, mas um dos soldados chama por Ars e seu olhar confiante faz ele responder que não iria fazer isso, surpreendendo a todos, enquanto ele dizia que mesmo se pedirem ajuda, eles não poderiam vencer a cavalaria em terreno aberto, e além disso, alguns soldados ainda tinham esperança, e como líder ele não poderia desistir enquanto pelo menos um deles ainda acreditasse que podiam vencer, deixando Lumeire surpreso, e Ars diz aos seus homens que seria uma batalha difícil, mas se resistirem conquistariam a vitória, então precisava que tenham fé nele e o sigam motivando todos, e Clement fica surpreso por ele não ter pedido ajuda, mas Dan tenta atacar Ars, que é salvo por Rietz, e os dois entram em confronto, e Ars nota que isso elevou a moral das tropas, que estavam próximos à floresta, mas eles são surpreendidos por outro batalhão à frente, fazendo Ars se questionar se esse seria o fim, mas na verdade essas tropas estavam sendo lideradas por Lupa, que entra no confronto, fazendo Mireille notar que a maré tinha mudado, e vendo a traição, Dan ordena que se retirem, mas não antes de deixar um presente, e acerta uma flecha em Lupa, que diz que foi apenas um arranhão, e Ars questiona o motivo dele ter vindo, porque apesar de ter o salvo, agora eles sabiam sobre sua traição e não teria mais uma linha de fuga, fazendo ele responder que Misian estava em guerra e os tempos perigosos levavam os homens ao desespero, tornando-os incapazes de se preocupar com os outros, mas mesmo assim Ars arriscou sua vida para salvar sua esposa, então não poderia ficar parado diante a tamanha coragem, e apesar de ser uma decisão imprudente que o faria perder tudo, ele não se arrependeria de nada, porque durante a negociação ele o disse que queria sua ajuda, e como um cavaleiro, servir a um mestre superior era a maior honra que podia conceder.
poder e se ajoelha diante a Ars, porque agora sua vida estava em suas mãos. E Ars o agradece por ter acreditado nele e promete que iriam vencer essa batalha. Mas Dan ordena que avisem sobre a traição de Lupa e que eliminem os reféns, enquanto Pan mandava as mulheres descerem os aquedutos, onde tinha um portão aberto e poderiam sair quando não tivesse ninguém olhando, e dá prioridade à grávida, mas ela diz que queria ser a última. E quando chega a sua vez, é emitido um alerta e os soldados notam que as mulheres escaparam e ordena que fechem todos os portões porque deviam ter invasores. E dessa forma encerramos mais um episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui. Não se esqueça daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!